Olá pessoal, aceite a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, faço parte do grupo de jovens da Igreja Tabernáculo de Deus, na rua Francisco Inácio 380, Vila Vitória, e venho aqui deixar uma mensagem, uma pequena mensagem da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Você que pode, abra a palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24. Amém? O título diz assim: Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Amados, a primeira coisa que nós vemos é Jesus estava chegando, certo? Em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade muito importantíssima, né? Onde tinha ali o Mar da Galileia, né? Estava muito bem conceituada a cidade, né? Muito bem localizada. E Jesus chega em Cafarnaum com os seus discípulos e Jesus estava dentro da casa quando os seus discípulos ainda não haviam entrado dentro da casa. E chegaram aqueles cobradores de impostos, né? Requeriram o imposto, né? Que era de Roma. E aquele discípulo não tinha o dinheiro para pagar o imposto. E quando ele entra na casa, é interessante que ele não havia falado com Jesus, e é interessante que Jesus fisicamente não estava presente quando foi cobrado o imposto. Só que ele entra na casa, Jesus, a palavra diz assim, ó, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou. O que quer dizer? Quando Pedro entrou na casa onde Jesus estava, antes mesmo de Pedro falar, Jesus se antecipou. Não esperou Pedro falar, Jesus já se antecipou e perguntou: Pedro, o que está acontecendo? Né? E Jesus nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas antes mesmo de você abrir a sua boca, antes mesmo de eu abrir minha boca, Jesus está se antecipando, está perguntando: o que está se passando? Ei, meu servo, né? Qual é a tua necessidade? Jesus é uma cura. Jesus é uma libertação, Jesus é uma porta de emprego, ele já conhece. Eu quero trazer uma analogia. A casa em que Jesus estava antes mesmo de Pedro entrar, essa casa é o meu e o teu coração. Antes mesmo de nós falarmos, antes mesmo da palavra chegar em nossa língua, a palavra de Deus diz que ele já contempla, ele já sabe quais são nossos pensamentos, quais são nossos anseios, qual é a nossa aflição. O mestre já sabe. Não precisa se preocupar. Basta estar na presença de Deus, assim como Pedro estava. Amém? Para a gente finalizar. Pedro, ele nasceu na região de Cafarnaum. Pedro foi uma criança que nasceu no meio da pescaria ali. Ele nasceu aprendendo aquela arte de pescar. Foi passado de pai para filho. Tanto que quando Jesus chama ele, ele estava aonde? Pescando. Jesus fala para ele: olha, larga, vem após mim, porque eu vou te fazer pescador de homens. E Jesus, naquele momento, quando Pedro fala: olha, eles querem a didracma, que era o imposto requerido. Jesus não tinha ali naquele momento. Jesus poderia, de uma forma miraculosa, fazer aparecer? Sim. Mas o que Jesus fala para Pedro? Pedro, é o seguinte, não se preocupa. Você vai até o mar, você lança o anzol e o primeiro peixe que você sair, você vai abrir a boca dele e lá estará a quantia do dinheiro, que é suficiente para pagar um imposto.
Sabe o que é interessante? Pedro era um homem perito na pesca. O que você falava de pesca, Pedro entendia e sabia. Quando Jesus manda ele poderia muito bem ter falado assim: Jesus, é o seguinte, não é um peixe, mas é a didracma, né? É a moeda que a gente precisa para pagar. Pedro não questionou. Primeira coisa, quando Deus manda, quando Deus fala, não questione. Nossa, mas Deus está falando algo que não era o que eu estava pensando, não é o que eu estava planejando. Ei, não questione. Você está vendo o agora. Eu vejo o agora, mas Deus ele vê o além. Deus ele vê o futuro. Então Pedro não questionou. Primeira coisa, Pedro era perito na pesca. Ele poderia ter questionado o mestre. Mestre, o senhor falou para mim lançar o anzol, mas se pescar com a rede eu terei uma possibilidade maior de pegar mais peixes. Segunda coisa, quando você pesca com a rede, teoricamente é mais fácil de você pegar, porque a rede, não só pelo fato dela ser maior, ela pode pegar uma gama maior de peixes. Concordam comigo? Amém. Mas por que eu creio que Deus falou para, né? Por que Jesus falou para Pedro, olha, você vai lançar o anzol? Quando você utiliza uma rede, você não pode escolher o tipo de isca que vai naquela rede, mas quando você prepara o anzol, o anzol você pode usar um determinado tipo de isca para pegar um determinado tipo de peixe. Sabe o que Deus está falando para mim, para você? Deus ele vai dar para mim, para você estratégia. Mas eu queria pegar. Não, Deus está falando para você, não é necessário uma rede, mas com um anzol. Você tendo um anzol, você vai pegar um determinado tipo de peixe. Né? Você pode escolher, se eu colocar tal isca, eu vou pegar tal peixe. Se eu colocar uma outra isca, eu vou atrair um outro peixe. Deus está falando que Ele vai te dar a estratégia. Nesse momento de pandemia, nesse momento de incerteza, Deus está falando para mim e para você, não questione, simplesmente confie, tá? E teoricamente, era muito mais fácil você pegar mais peixes pela rede do que pelo anzol. Porque pelo anzol você só vai ter um anzol ali, é mais difícil de você pegar. Pela rede não. Você lançou a rede, você pega mais peixes com facilidade. Mas sabe o que Deus está falando para mim e para você? Você não depende de uma rede. Você não depende de uma circunstância política, governamental. Você não precisa, vai ser indicação de tal pessoa. Se eu não tiver tal convênio. Não, Deus está falando para você. Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Ele é a verdade absoluta. E ele é a vida. Só ele tem a vida eterna. Não se preocupe, mesmo neste momento de incerteza, de pandemia, Deus, se verdadeiramente se eu e você colocar a nossa confiança em Deus, Ele vai cuidar da sua casa, da sua vida, do seu lar, do seu trabalho, da sua vida sentimental, profissional, tudo. Deus vai cuidar, não questione. E por fim, Pedro vai. Ele não questiona, ele lança o anzol. E a palavra de Deus diz que ele cata o peixe. Assim como Jesus tinha falado. Esse peixe que Jesus usou foi para abençoar. Ele diz assim, vai, paga o imposto por mim e por ti. Quer dizer, primeiramente em Jesus. Ele fala assim, primeiramente por mim e depois por ti, Pedro. Jesus, há 2000 anos atrás ele já pagou. Ele foi até a cruz. Ele subiu naquela cruz como cordeiro. Como cordeiro, como sacrifício perfeito. E ele desceu daquela cruz como o leão da tribo de Judá, né? Ele está hoje nos céus e nós o servimos, nós o buscamos. Ele já pagou o preço por mim e por você. Mas o mesmo peixe que foi usado para abençoar Pedro e os discípulos, né? Deus também chamou um peixe, aquele a qual engoliu Jonas. Porque Jonas, por um momento, humanamente falando, ele temeu, ele não quis fazer a vontade de Deus. O mesmo peixe que Deus pode chamar para abençoar, assim como abençoou Pedro e aqueles discípulos quando foi pagar o imposto, Deus pode chamar um peixe também, que pode ser para correção, que pode ser, olha, você tem que fazer assim, não importa, não temas, mas Deus me corrigiu, Ele corrige aquele que ele ama, tá bom? Então se ele está nos corrigindo é porque ele nos ama, né? Assim como um pai ama o filho, uma mãe ama o filho, né? Assim como um pastor conduz o seu rebanho, ele faz o uso do cajado. Se for necessário, ele vai lá, corrige a sua ovelha. Amém, meus amados? Então que nós possamos ficar com essa palavra, que nós possamos pegar na tábua do nosso coração. Saiba. Mas o mundo está requerindo. Não se preocupe.
Entra no íntimo do teu quarto, dobra o teu joelho, e o teu pai, aquele que escuta em secreto, ele não vai te desamparar, ele não vai te deixar sozinho, ele não vai te deixar só. Ele é o Deus da tua salvação, ele é o Deus da tua provisão. Amém? Que Deus abençoe. Você, jovem que está vendo esse vídeo, fica o meu convite. Você que quer fazer parte da mocidade, você pode estar entrando em contato através do YouTube aí também, né? Ou faça uma visita para nós, Tabernáculo de Deus, na rua Francisco Inácio, 380, Vila Vitória. Temos culto de domingo às 18 horas, o culto com a família. E na segunda-feira, às 19h30, nós temos o culto de campanha, o culto de adoração a Deus, tá bom? Eu deixo o convite aberto. Que o Senhor abençoe e te guarde hoje para todo sempre. Amém.